Mas o comandante das armas entrou em Campos para descobrir o novo tipógrafo. E, para sua surpresa, era o professor de instrução primária Antônio Pereira Dias Portugal, o misterioso tipógrafo guioparaense. Como represália ao jornal, soldados foram designados a invadir à noite a tipografia, levando os tipos, destruindo o restante do material, enquanto o novo tipógrafo era recrutado para o corpo de artilharia, onde o comandante José Antônio Nunes daria um castigo. Graças ao major José Brito Ingles do Estado-Maior, que avisou Patrone e seu sócio José Batista da Silva do assalto programado para a noite na gráfica. Quando os soldados chegaram, nem tipo, nem tipógrafo, nem Minerva, a casa estava vazia. A atitude de Patrone irritou a junta, que recorreu à justiça, mandando prender Patrone no dia 25 de maio de 1822, no Forte do Castelo, com fundamento que ele tinha um processo aberto em Lisboa por falta de respeito ao Dom João VI, no dia 22 de novembro de 1821. Em 18 de setembro de 1822, Batista Campos e mais 5 companheiros de luta pela independência foram presos na Fortaleza da Barra, ficando em celas separadas e incomunicáveis. Depois do processo, foram todos absolvidos. Como o Patrone ainda estava preso, Batista Campos assume a direção guioparaense, que continuava circulando pela cidade, germinando no coração de todos os paraenses a ideia da independência. Em todos os cantos da cidade, boatas de todos os tipos, iluminadas pelo nome de Batista Campos. Batista Campos publica em um paraense um manifesto em que Dom Pedro I pedia aos brasileiros que se unissem para defender a sua independência. Essa ousadia custou a Batista Campos 13 dias de cadeia pública. A atitude de Batista Campos é a mesma de Patrone. O comandante das armas fez queixa junta das calúnias e injúrias sofridas pelo jornal. A junta considera-se incompetente para receber as queixas e indica a justiça criminal. Batista Campos, ao chegar à noite em casa, é espancado e ferido no rosto e na cabeça. Mesmo ferido, o redator guioparaense continuou seu trabalho habitual. Patrone preso, foi levado para Portugal, sendo recolhido na fortaleza de São Julião, de onde saiu depois que foi reconhecida pela metrópole portuguesa a independência do Brasil. Patrone, estando solto, ficou em Portugal, onde concluiu o bacharelado em Direito Civil e Canônico. No próximo bloco, vamos saber quem foi Batista Campos e por que ele é considerado o principal líder do movimento cabano. Daqui a 30 segundos. Olá, minha gente. Este é um novo estúdio da Web Rádio Amazônia Nativa, com equipamentos profissionais para proporcionar a vocês a melhor qualidade de som. Neste estúdio também vai ser exibido o programa Amazoncast, o nosso podcast. Vai ser um programa que vai trazer profissionais de todas as áreas com informações de interesse público. O nosso podcast vai ser um programa jornalístico de verdade. Será transmitido ao vivo pela Web Rádio Amazônia Nativa e todas as redes sociais do Grupo Amazônia Nativa de Comunicação. Aguardamos a sua audiência. Até lá!
os largos ensaios da liberdade, as paixões nativas, as palavras atraentes de Patrone, plantando as árvores do direito da liberdade no Pará. A pressão lusitana sobre o cônego Batista Campos e a arbitrariedade de Grenfell levaram a Cametá a praticar a sua maior glória, foi a vibrar na Amazônia inteira o grito de guerra da cabanagem, em 1823. Foi em Cametá que nasceu a cabanagem. Desde aquela data até 13 de maio de 1836, a província do Pará, sob choque de lutas sangrentas travadas por adeptos de partidos políticos, filantrópicos do cônego Batista Campos e partidários de Dom Pedro I, na maioria portugueses natos. Mas quem foi Batista Campos? E por que ele é considerado o principal líder do movimento cabano? Posse Prestes João Batista Gonçalves de Campos, nascido no município de Acará, em 1782, fez seus estudos em diversos colégios de Belém, ingressando no Seminário do Pará, onde fez o curso de Humanidade, recebendo a Ordem Sacra em junho de 1805. E em fevereiro de 1815 foi ordenado cônego no dia em que completava 35 anos de idade. A ideia da independência do Brasil, lançada no Pará em 1821 pelos irmãos Vasconcelos, amigo de Felipe Patrone, também filhos do Acará. Essa ideia encontrou no espírito forte de Batista Campos, aceita, firme, sincera e decidida. Batista Campos, esquecendo que era sacerdote católico, mas como brasileiro queria a libertação de sua pátria do regime português para o seu maior desenvolvimento e progresso. Batista Campos, abraçando uma ideia de elevado patriotismo, foi ocupar os postos de maiores sacrifícios. Com a prisão de Felipe Patrone, o seu jornal ficou parado e Batista Campos assumiu a direção de O Paraense, que estava sob a censura imposta pelo brigadeiro lusitano José Maria de Moura. À frente de O Paraense, Batista Campos desatou forte campanha contra a junta governativa e o comandante das armas. Essa campanha política foi motivada quando a junta recusou-se a promover a eleição de um procurador para representar o Pará no Rio de Janeiro, ao lado de José Bonifácio, que vinha preparando pacificamente o país para a independência. Batista Campos censurava a junta por ter se aliado com a junta de Goiás e Mato Grosso, que eram contra qualquer tentativa a favor da independência. A casa de Batista Campos, na rua São Vicente, em Belém, vivia cheio de amigos e populares paraenses e nordestinos. Seu prestígio se afirmava cada vez mais nas camadas populares. Só os portugueses, na maioria comerciantes, donos de engenho e senhores fazendeiros, eram contra as ideias de Batista Campos, apontando como inimigo e traidor de Portugal, porque o Brasil vivia sob o domínio português e os brasileiros viviam como estrangeiros em sua própria pátria. Os portugueses lançavam ódio contra as ideias de Batista Campos e contra o seu numeroso partido que cultivava de parte a parte o sonho de liberdade e que mais tarde tornou a Revolução Cabana. O partido político de Batista Campos estava organizado. A junta, temendo o prestígio crescente do cônego, pediu ao brigadeiro José Maria de Moura a criação de um corpo de polícia para a manutenção da ordem pública que se dizia ameaçada.
indicando o coronel João Pereira Vilaça para comandante. No próximo capítulo, você vai ver como foi a prisão de Batista Campos. Até lá.